Hoje eu gostaria de pensar um pouco sobre a doutrina do Espírito Santo, que a Bíblia chama de selo e de consolador. E nós precisamos aprender um pouco sobre esse assunto. Eu lembro aos irmãos que vamos tratar disso mais alguns domingos pela frente. Hoje vamos começar esse tema, mas esse é o assunto que, de certa maneira, nos divide em grupos diferenciados. Esse é o tema que causa, por exemplo, a existência de outras denominações religiosas, não é? Então a gente precisa dizer para os irmãos o que nós pensamos a respeito desse tema. Vamos começar aqui de uma forma mostrando a pessoa do Espírito, mas depois vamos falar de outros assuntos, como batismo, dons e coisas pela frente, dentro desse tema que ele é grande. Eu quero convidá-los para a gente ler João, capítulo 16, versículos 7 até o 11. Vamos juntos? Como está na tela? Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Feche os seus olhos para a gente orar mais uma vez. Vamos falar com o nosso Deus. Pai, nós agradecemos ao Senhor o privilégio de retornar ao templo, de cultuar ao Senhor, de poder louvar o nome do Senhor. E como foi bom estar aqui sendo dirigido pelos nossos irmãos e louvando com alegria no nosso coração. Mas entendemos que o culto se completa quando o Senhor fala. A Deus, não adianta muito o que a gente tem a oferecer ao Senhor. Mais importante é saber o que o Senhor tem a dizer para a gente aplicar a nossa vida, os teus ensinos, a tua vontade, a tua palavra e viver de maneira que traga glória ao nome do Senhor. Como diz a palavra, coisa mais importante é obedecer do que sacrificar, do que oferecer algum tipo de coisa ao Senhor. Obrigado a Deus porque o Senhor é bondoso, preservou a tua palavra para que hoje a gente pudesse estudá-la, hoje o Senhor, por meio do teu Espírito, falasse conosco. E te agradecemos por esse tempo juntos aqui e pedimos que fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, semana passada a gente falou um pouco sobre a grandiosidade da salvação que a gente recebeu. A gente olha para a ideia de salvação e percebe que o nosso resgate é um presente, é um dom de Deus. E ele é totalmente fundamentado na obra de Cristo lá na cruz do Calvário. A pergunta que a gente precisa fazer logo na sequência é: como vamos viver a vida cristã neste mundo quebrado, enquanto a gente está aguardando o retorno de Jesus? Na noite anterior à sua crucificação, os discípulos estavam, de certo modo, apavorados com a ideia de que Jesus os deixaria. E foi nesse cenário de incerteza que o Senhor deu a eles uma das promessas mais extraordinárias da Bíblia. Em João 16, no versículo 7, Jesus disse: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, ou quando eu for, vô-lo enviarei. A promessa é que ele enviaria o Espírito Santo, o Consolador. E hoje nós vamos olhar para as Escrituras
para entender o que é, quem é esse Consolador, o que ele faz no mundo e qual é o impacto da presença dele na nossa vida diária. Meus irmãos, se há algo que precisamos entender sobre o Espírito Santo, em primeiro lugar, é que ele é uma pessoa. Repete comigo essa frase: o Espírito Santo é uma pessoa. Vamos lá? O Espírito Santo... João 16, verso 7 diz isso. Jesus promete enviar o Consolador. Essa é uma palavra que o pessoal gosta de repetir em alguns lugares por aí, que é a palavra parácletos, que está no grego, né? Que traz essa ideia de alguém chamado para estar ao lado do outro, para ajudar. Então, seria uma espécie de intercessor, de encorajador do outro. E, meus irmãos, os irmãos precisam olhar para essa passagem, para alguma coisa bem importante que está aqui, porque Jesus não diz que enviaria uma força, uma energia, um poder. Ele está dizendo que enviará o Consolador, que não é uma coisa, é uma pessoa. É outro equivalente a ele. Então o Espírito Santo precisa ser entendido desta forma. Uma das coisas importantes que vão provar esse entendimento de que o Espírito Santo é uma pessoa é que ele possui intelecto. Eu vou pedir para colocar na tela 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11. E os irmãos lerão para mim, por favor. Mas Deus... Perceba a comparação, a analogia que Paulo faz. O que está dentro de você é o seu espírito, e só o seu espírito sabe o que você está pensando. Só o seu espírito conhece você. E ele então diz, quem conhece a Deus? Só o Espírito de Deus. E aí ele vai dizer algo mais à frente, se você for ler 1 Coríntios. Obrigado, meu irmão. Hoje você trouxe 2, que bom. Deus abençoe. Porção dobrada de bênção a você. Então, você tem uma orientação interessante, né? Porque ele vai dizer para a gente que o Espírito Santo é alguém que está conhecendo os pensamentos de Deus, e mais na frente ele vai dizer, nós temos a mente de Cristo. Quando ele está dizendo isso é porque o Espírito Santo, que é a mente dele, de Jesus, a mente de Deus, está em nós, a pessoa de Deus habitando em nossa vida. Mais do que isso, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo tem sentimentos, tem vontades, tem emoções. E Paulo faz um alerta muito interessante em Efésios capítulo 4, versículo 30. E vai ser posto na tela e você vai ler, por favor. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Eu só posso entristecer pessoas, concorda? Não dá para entristecer coisas, não dá para entristecer energia. Eu só posso entristecer pessoas. Então, estou lidando com Deus pessoal, cuja terceira pessoa da sua trindade, que é o Espírito Santo, é uma pessoa com quem eu posso me relacionar. E ele é Deus, e eu preciso lembrar disso. E ele é, vamos dizer assim, a parte desse Deus enviado para estar conosco, e mais, para estar em nós. Ele habita a nossa vida. Meus irmãos, o fato de Jesus dizer, como diz lá atrás, que convém, é melhor que ele vá para que o Espírito Santo venha,
mostra para a gente que ter o Espírito Santo habitando em nós é algo tão real e tão poderoso quanto ter o próprio Senhor Jesus Cristo, aquele que viveu nesse mundo, que falava ali com os apóstolos, caminhando fisicamente ao nosso lado. Temos a presença de Deus por meio do Espírito Santo vivendo na nossa própria vida. E o que isso muda na nossa vida? Em primeiro lugar, muda terminando qualquer possibilidade de manipulação. Perceba que muitas pessoas tratam o Espírito Santo como se ele fosse energia cósmica, que elas podem usar como para conseguir o que elas querem. Meus irmãos, muita gente acha que, com a ideia de energia, podem conseguir algo do Espírito Santo através de rituais, através de repetições. Só que a Bíblia vai dizer o oposto. É Ele quem usa você. O nosso relacionamento com o Espírito Santo, na verdade, exige submissão, reverência, diálogo, porque estamos lidando com uma pessoa que não pode ser manipulada, porque é Deus. Outra questão interessante é saber que, já que o Espírito Santo é uma pessoa divina, isso serve para curar a nossa solidão. Porque quando eu descubro que o Espírito Santo é a pessoa de Deus habitando em mim, isso destrói a solidão absoluta, ele está presente. Ainda que aparentemente eu esteja sozinho, não estou, ele está comigo. Eu nunca, e você nunca irá para o trabalho sozinho. Você nunca vai enfrentar um diagnóstico médico sozinho. Você nunca está chorando sozinho. Você tem o Espírito Santo, Consolador de Deus, ao seu lado todo o tempo. Você tem o próprio Deus, literalmente, vivendo na sua vida e do seu lado para te ajudar. Mas o Espírito Santo tem uma obra nesse mundo. E aí nós vamos para João, novamente, capítulo 16, versos 8 a 11. A obra dele é de convencer e de iluminar. Jesus está explicando o que o Espírito Santo faria quando ele chegasse. E diz lá, quando ele vier, vamos juntos, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. São 3 pontos. Veja que ele vai convencer do pecado, Jesus diz, porque não creem em mim. Irmãos, o pecado é fundamental porque ele condena o homem. E ele não é apenas uma lista de maus comportamentos. Aqui, o que o texto está chamando a atenção é de uma rejeição deliberada da pessoa de Jesus Cristo. Ele vai convencer do pecado porque não creem em mim. Lembra, sua salvação não está baseada nas suas ações. Ela está baseada na ação de Jesus, na cruz do Calvário. Lá no Apocalipse a gente vai ler, no dia do juízo, Deus fazendo apenas uma pergunta, se o seu nome está ou não escrito no livro da Bíblia, livro da vida. Se estiver, não há condenação para você. Essa é a única questão importante. Então você precisa entender isso e precisa lembrar o que condena o mundo. A questão do Espírito convencer as pessoas do pecado é porque eles não creem em Jesus, estão rejeitando Jesus. Outra questão é convencer o mundo da justiça. E ele diz, porque vou para meu Pai. Veja que Jesus estava voltando para a presença de Deus Pai na eternidade. E esse seu retorno, essa sua volta ao céu, implica
que a obra redentora dele foi consumada e foi aceita, aprovada por Deus. Como ele mesmo disse na sua crucificação, está consumado. A justiça perfeita de Cristo, então, foi estabelecida. E isso prova que ele não era um blasfemo, mas era justo. E mais ainda, o texto diz que ele vai convencer o mundo do juízo. E Jesus explica, porque o príncipe deste mundo está julgado. Você precisa se lembrar que a cruz foi a derrota completa e o julgamento final de Satanás. Na cruz, o diabo foi derrotado. Quando você lê aquele texto simbólico lá do Apocalipse, que quando Cristo vai para o céu, Satanás é expulso de lá. Acabou. Não há mais acusação. Que acusação ele fará? Paulo disse isso em Romanos 8, né? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? E ele faz isso por meio de Cristo. Meus irmãos, então o Espírito Santo age no mundo, abrindo os olhos das pessoas para essas três realidades. E ele vai iluminando a nossa mente que está obscurecida, para que o homem entenda a sua condição e veja a cruz de Cristo como a única esperança da sua vida. É a presença do Espírito que vai ajudar as pessoas a compreenderem a necessidade de salvação. E isso precisa transformar a maneira como a gente fala de Jesus aos outros. Se você não tem feito, precisa fazer. Precisa ser intencional todos os dias. Desejar que isso aconteça. Mas você precisa tirar um peso das suas costas. Às vezes, a gente deixa de falar do Evangelho porque a gente tem medo de saber argumentar direito, ou tem medo de não ser convincente o suficiente para que essa pessoa possa tomar uma decisão. E aí, eu preciso te dizer, e você precisa entender, essa responsabilidade de convencer não é sua. Isso não é papel seu. Aliás, eu posso dizer que se dependesse de você, seria mesmo um fracasso. Essa ação é do Espírito Santo. O trabalho de convencer as pessoas, de mudar corações, é exclusivamente do Espírito Santo, não é nosso. O nosso trabalho é de expor o plano de salvação, é de expor a palavra de Deus. Nenhum argumento humano é capaz de convencer qualquer pessoa do pecado. O Espírito Santo é que faz isso, só que ele faz através da palavra pregada. Como disse Paulo, como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Nós precisamos ir. O Espírito Santo vai fazer a obra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas eu preciso anunciar e eu preciso confiar que é Ele quem fará a obra de convencimento. Então, você pode e precisa compartilhar o Evangelho com confiança, dependendo da ação do Espírito Santo. A pessoa e o Espírito terão que tomar algum tipo de... A pessoa terá que dar algum tipo de resposta ao Espírito Santo em virtude da ação dele na sua vida. E a obra do Espírito Santo no crente? E se essa pessoa pecadora, então, exposta à palavra, ouvindo o Evangelho, o plano de salvação, ouvindo você falar da sua experiência com Jesus, de como Ele salvou sua vida, e essa pessoa se converte. O que acontece, então, com esse crente? Paulo vai nos dar agora uma orientação. Aí nós vamos para Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14. E nós vamos ler esses dois versos agora. Efésios 1, versos 13 e 14. Vamos juntos? Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança,
para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Perceba o que Paulo está dizendo nesses versos. Volta, por favor, ao verso 13. Ele descreve exatamente o que acontece quando alguém responde a essa ação do Espírito Santo de convencê-lo. Paulo usa aí, meus irmãos, uma imagem importante para a gente entender. Olha, vocês estão em Cristo, o contexto vai nos dizer que ele está falando de Jesus, depois que você ouviu a palavra da verdade. Ou seja, você precisa ouvir o Evangelho, precisa ouvir a palavra de Deus. E aí ele diz, tendo nele crido neste Evangelho, nesse plano de salvação que Deus estabeleceu, ele diz, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Paulo usa então essa imagem do selo. No mundo antigo, um selo era uma marca de cera com um anel de um rei, ou a marca de fogo colocada num rebanho, por exemplo. Você conhece isso muito bem na questão do gado, né? Mas havia o selo real, pingava-se um pouco de cera e a pessoa colocava o seu anel ali que deixava marcado. E ficava selado ali aquele documento. A ideia aqui, pelo menos duas coisas, propriedade exclusiva e segurança inviolável. Autenticidade do documento. Ou seja, se aquele selo estivesse partido, era de cera, se ele estivesse partido, alguém poderia ter lido o documento. Então, a segurança, né, daquele documento estava no selo sendo colocado ali. Também a ideia, você faz isso até hoje, né, quem tem gado, marca o gado ali com sua logo, né, com marcas da fogo, né? E fica ali o gado para dizer, pertence a mim. Meus irmãos, é interessante olhar para isso, porque Paulo vai além ainda no versículo 14. Ele diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Veja, quando eu creio em Jesus, creio na palavra, Deus colocou a marca dele em mim. Ele agora declarou que eu sou propriedade exclusiva dele. Mas ele diz que o Espírito Santo que foi dado a mim, que é essa marca de Deus, é o penhor da nossa herança. E a palavra grega original para a palavra penhor é um termo comercial que é como se fosse a ideia de pagamento da entrada. Não sei se ainda usa essa expressão, né, que alguém vai comprar uma casa, um imóvel e tal, dá o tal do sinal. Você ainda usa isso? Acho que usa, né? Essa expressão. Aquele primeiro valor para garantir que você vai pagar o restante. Então, dá um sinal. A ideia é interessante aqui, porque é isso que ele está dizendo que Deus fez conosco. Veja, é o penhor, é o sinal da nossa herança. Veja a expressão, que é a mesma expressão de adquirir um imóvel, né? Para a redenção da possessão adquirida. Para que você saiba que ele deu a primeira prestação, que é o Espírito Santo, e vai garantir que vem buscar aquilo que é dele por direito e que vai levar para onde ele quiser levar. No nosso caso, sabemos que é a eternidade com ele. Então, entendemos que o Espírito Santo habitando em nós hoje é essa primeira parcela, é essa segurança inviolável, essa garantia inquebrável de Deus, de que Ele vai completar a nossa redenção e vai nos levar para a glória futura. O selo do Espírito é o fundamento, a base da nossa segurança espiritual. Meus irmãos, isso é muito importante. Todo crente tem o Espírito Santo. E quem não tem, disse Paulo em Romanos 8, esse tal não é de Cristo. Todo crente tem que ter, senão não é crente. Isso é a garantia de que nós somos salvos. E aí, o selo do Espírito vai firmar a nossa identidade.
Perceba que o inimigo vai tentar convencê-lo de que por causa das suas falhas, você não pertence mais a Deus. Só que é o selo do Espírito que atesta que você é propriedade dele. Você é propriedade exclusiva do seu Criador. E você não pode permitir que a voz da acusação do diabo fale mais alto que a voz da palavra de Deus. Lembra de 1 João 1,9? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aí no capítulo 2, verso 1, filhinhos, escrevo para que não pequeis. Mas se porventura alguém pecar, temos advogado, Jesus Cristo, o justo. Romanos 8,1 diz, não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós vivemos por meio do Espírito. Outra coisa importante é que esse selo, essa marca de Deus na nossa vida é garantia para o amanhã. Veja que muitas coisas na vida são incertas. A economia é incerta. Você não sabe o que vai acontecer. A saúde é incerta. Você está bem hoje, não sabe o que vem pela manhã. Queremos que os nossos dias sejam sempre de vida saudável, mas sabemos que isso não está sob o nosso controle. Os relacionamentos, as maneiras como nós lidamos com as pessoas são incertos. Agora, a herança que você tem com Deus não é incerta. Ele já deu sinal para garantir que ele vai completar o que ele começou. Se Deus deu o próprio Espírito Santo como penhor, ele jamais vai abandonar o investimento que ele está fazendo na sua vida. E você precisa confiar na palavra do Senhor. Você pode atravessar as piores crises deste mundo, sabendo que o seu futuro eterno está absolutamente selado e garantido, porque você foi salvo por Jesus e está marcado, selado como propriedade de Deus, porque tem o Espírito Santo na sua vida. Confie nisso. Viva com essa certeza no seu coração. E aí, meus irmãos, eu pergunto, qual é o foco do Espírito Santo? O próprio Jesus vai nos dar a resposta definitiva em João 16, versículo 14. Vou pedir para colocar e você vai ler esse verso. João 16, 14. Podem ler. Ele glorificará, porque há de receber o que é meu e vou há de anunciar. Talvez esse seja um ponto muito importante para você entender. A missão grandiosa do Espírito Santo não é chamar a atenção para si mesmo. Ele aponta todas as luzes para o Senhor Jesus Cristo. O trabalho do Espírito Santo é glorificar a Jesus. Se você vê alguma situação em que a pessoa se diz cheia do Espírito Santo e o foco está ficando nela, o foco está ficando em alguma outra coisa que não é Cristo, tem alguma coisa errada nessa história. O Espírito Santo é como se fosse um grande holofote na escuridão, que você não olha para o holofote, você olha para o monumento, para o foco, para onde o holofote está iluminando. Não é assim? Nós temos aqui à frente uma plataforma, irmãos vêm para cá, cantam, tocam, ou eu estou aqui pregando, você tem às vezes essas luzes acesas, você fica aqui olhando para o teto e percebe, como tem um monte de negócio de lâmpada aqui. É isso que você faz? Ou você olha para o que está acontecendo, para o foco da luz. Esse é o trabalho do Espírito Santo. O foco dele é mostrar Jesus. E a gente, quando ele faz isso, e ele sempre está fazendo isso, a gente vai sempre olhar e enxergar Jesus.
O verdadeiro agir do Espírito Santo numa igreja ou na vida de um crente nunca vai resultar em exaltação do ser humano. Nunca vai resultar em confusão. Não vai resultar em experiências místicas, porque esse não é o foco. O foco do Espírito Santo é apontar e mostrar Jesus. E você precisa se lembrar disso, sempre. Se você está se desviando para os métodos, se você está se desviando para a pessoa, se você está se desviando para outros caminhos, Jesus não está sendo, está ficando claro, tem alguma coisa errada acontecendo. O verdadeiro agir do Espírito, meus irmãos, sempre vai nos levar a amar muito mais o Senhor Jesus, a entender melhor o que Ele fez na cruz do Calvário, a obedecer aos seus mandamentos e a vivermos para a glória do Filho de Deus. Onde Cristo é exaltado, o Espírito Santo está trabalhando. É assim que funciona. Se você olhar para Atos capítulo 2, que eu pretendo estudar com os irmãos um pouco mais à frente, mas se você olhar para aquele momento, dizem que ouviram um vento, o som de um vento, não tinha vento, tinha o som de um vento impetuoso. Depois, línguas como que de fogo, que não é de fogo, como, parecidas, que apareceram, repousaram sobre eles, e começaram a falar em outras línguas, que se você olhar o original são outros idiomas, inclusive um verso vai dizer que estão ouvindo na nossa língua nativa. Pedro toma a palavra, quer dizer, no meio de um monte de coisa extraordinária acontecendo, uma multidão assistindo, e ele não está dizendo, olha a luzinha brilhando, olha o vento, olha isso, olha aquilo, não, ele aponta, arrependei-vos e creem em Jesus. Naquele texto de Atos capítulo 2, o foco não é o que está acontecendo com o Espírito Santo, nem são os atos miraculosos, nem as línguas, não. O foco é arrependam-se e creiam em Jesus. Consegue entender? Desde o início. Desde o início. O foco é Cristo. Então, meus irmãos, a gente não foi deixado órfãos. Nós não ficamos sozinhos. Nós temos o Consolador. Nós temos a presença viva de Deus habitando em nós. Que, como diz a palavra, nos convence, nos cela e nos dá garantia de que vamos até o fim e entraremos na eternidade com o Senhor. E aí eu quero convidar você, para a gente encerrar, a nesta semana, colocar algumas verdades em ação na sua vida. Primeiro, você precisa andar no Espírito. Você precisa tomar consciência diária da presença do Espírito na sua vida, se você é um crente. Antes de tomar uma decisão, antes de soltar uma palavra áspera, antes de ceder a uma tentação, você precisa se lembrar que você carrega o selo real, o selo de Deus, o Espírito Santo habita no seu coração. Você precisa orar ao Senhor e buscar lembrar-se sempre disso na sua vida. Outra coisa para você fazer é cultivar a comunhão. Reservar um momento em sua vida de oração, não apenas para você pedir coisas ao Pai e agradecer ao Filho, mas pedir que Deus lhe encha do seu Espírito, que esse Espírito que habita o seu coração console seu coração e que Ele te dê iluminação para entender as Escrituras enquanto você lê. E aí a gente parte do pressuposto que você é crente, gosta e ama a palavra de Deus, então lê a palavra durante a semana. Porque a Bíblia diz que o Espírito vai nos fazer lembrar todas as coisas que Jesus ensinou e elas estão na Bíblia. Se você não lê, vai ser difícil esse trabalho dele, né? Fazer você lembrar do que Jesus ensinou. Mas, queridos, por último,
Seja uma testemunha confiante. Fale de Jesus para alguém nesta semana. Você lida com um monte de gente. Você precisa falar de Jesus. E você precisa descansar no fato de que o Consolador já vai à sua frente. Porque é Ele quem convence o coração daquela pessoa. Olha a Deus. Peça a Deus oportunidades. Peça a Deus para que a sua conversa, o seu agir, seja intencional. Talvez você não consiga falar diretamente para a pessoa. A gente foi agora essa semana que a gente saiu, foi na casa de uma pessoa junto com alguns irmãos. Tinha um sujeito muito falador, né? Ele falava, a gente não conseguia quase cortar a conversa dele. A gente ficou praticamente como bons ouvintes, né? Mas a gente pôde orar. E aí na oração a gente prega. Na oração ele vai ter que ouvir. E a gente aproveita para falar o plano de salvação para ele. Consegue entender? Tem jeito de você fazer. Se você não consegue falar diretamente, fala orando. Porque aí o sujeito tem que parar para te ouvir. É seu momento em que ele vai ouvir o plano de salvação. Tem muitos meios para você fazer alguma coisa, né? Mas nunca deixe de deixar a palavra de Deus, o plano de salvação explicado. De alguma forma, permita que a pessoa entenda que ela precisa arrepender-se e crer em Jesus enquanto há tempo. Fale de Jesus, seja uma testemunha de Jesus. E que o Espírito Santo, de quem nós começamos a estudar hoje, vamos ainda por algumas semanas, que ele encha o nosso coração, que ele direcione todos os nossos olhares para a gente glorificar a Jesus. Jesus disse, ele me glorificará. Ele falará das coisas relacionadas a mim. Se você tem o Espírito Santo, seu foco vai estar em Cristo. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Pai Santo, somos gratos porque o Senhor permitiu que o teu Espírito se tornasse, ó Deus, o nosso consolador, se tornasse o nosso grande ensinador. E obrigado porque quando cremos em Jesus, Ele é a parte do Senhor que habita em nós. E assim, ó Deus, sabemos que a Trindade está conosco. Sabemos que o Deus vivo habita o nosso coração, a nossa vida. Sabemos que a mente do Senhor também está disponível para nós. E por isso, ó Deus, quando lemos as Escrituras, quando oramos, não estamos sós. O Senhor está presente, falando conosco. Obrigado, porque o Teu Espírito nos ajuda, iluminando o nosso entendimento, para que a gente compreenda as verdades da palavra e aplique essas verdades à vida e viva uma vida que agrade, que glorifique o Senhor, ao nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e nos conduza por caminhos que tragam glória para o Teu nome e que ajudem pessoas a Te conhecerem. Por isso, Pai, por favor, que a Tua palavra desta noite possa ser aplicada ao nosso coração, de maneira que ao sair daqui, a gente saia mais cheio desse Espírito. Pedimos que o Teu Espírito que está aqui conosco, ajuda-nos a guardar essas coisas, a viver estas coisas, a lembrar daquilo que o Senhor tem nos ensinado. Fala conosco, continua falando e nos abençoando em nome de Jesus.